Fala galera, e Beckett acabou de chegar na Netflix, mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então galera, esse filme aqui, tá, eu já tinha lido numa crítica que já tinha saído num grande portal americano ali, cara, uns 3, 4 dias antes já do filme estrear na Netflix, falando muito que a maneira como esse filme era construído e principalmente assim, a questão do ritmo, de como o filme realmente se desenvolvia, remetia muito ao cinema americano dos anos 70 ou a forma de se fazer um thriller lá nos anos 70, tá? Onde o ritmo do filme ele é um ritmo muito mais calmo, onde esse ritmo ele não vai ser num crescente tão ágil, ele vai ser num crescente à medida que a gente vai junto com o nosso protagonista ali, descobrindo, né, os elementos que estão acontecendo, e daí sim, pro terceiro ato, esse ritmo vai crescendo. E é basicamente isso que acontece aqui no Beckett, tá? A maneira como tinha sido escrita lá pelo crítico foi a maneira como eu fui realmente entendendo como que as coisas iam funcionando dentro da estrutura do roteiro aqui do Beckett. O fator ali inicial, tá, da relação entre o Beckett e a April ser tão bem construída e os dois atores estarem realmente conseguindo colocar uma química muito forte em todo o relacionamento deles, onde dá muito peso para tudo que vai acontecendo depois no Beckett, é muito, muito, muito massa, é muito bem executado, tá? São dois grandes atores e eles conseguem realmente assim transformar aquele texto ali muito próprio, tá? Porque não adianta assim, se essa química ela não tá acontecendo ali nessa apresentação que tem do primeiro ato do filme, para que a gente realmente entenda assim, pô, aquele casal, cara, ele tá em férias, ele tá curtindo, mas ele tá realmente um casal muito apaixonado e um casal que se entende muito bem. Pra gente entender todas as consequências que vai ter, inclusive da última cena do filme, onde o Beckett, novamente, né, remete ali a um desenho que ele tem na mão, feito pela April, e realmente tem aquele pensamento do acidente, porque o acidente realmente é a ruptura, a partir do acidente que realmente a gente começa a ser inserido nesse mundo de descobertas, ao mesmo tempo um mundo onde esse thriller vai se desenvolver, porque o Beckett está completamente solto, perdido, dentro de uma grande conspiração. Só que o fator todo ali apresentado pra gente, do relacionamento entre o Beckett e a April, é sim consequência para não só os atos dele no decorrer do filme, mas também para a resolução, para a última cena do filme, que eu acho bem íntima, tá? Eu acho bem minimalista, na verdade, assim, e ela é muito forte, porque vamos já abrir esse grande parênteses, assim, tá? Aqui nesse momento, cara, não tem como não falar com críticas, porque eu preciso colocar alguns detalhes aqui. Então, assim, se caso não viu o filme ainda, sabe que a partir desse momento aqui, cara, vai ter spoilers, porque não tem como fazer diferente, tá? E naquele final do filme ali, na decisão que o Beckett tem, quando ele enxerga, né, a policial loira, e vai atrás dela, tudo mais, e decide se atirar, né, lá do estacionamento para chegar no carro, pra começar aquela cena é muito, cara, é Batman Cavaleiro das Trevas, lá de 2008, onde tem uma cena exatamente igual, né, onde o Batman chega no parapeito do estacionamento, se atira no furgão para conseguir impedir lá naquele momento que o vilão fuja, e o Beckett faz a mesma coisa, só que a diferença é o quê? O Batman, né, obviamente o nosso super-herói, e o Beckett nesse momento ele tá tendo essa atitude realmente do super-herói, só que na verdade não é pelo fato dele se ter tornado ali um vigilante ou um justiceiro, como era nos filmes dos anos 70, assim. É realmente desse cara que não tem mais outras aspirações na vida, nesse momento ali. Como ele diz na cena final, né? Ele devia realmente ter morrido. Então aquela atitude que ele tem é uma atitude não pensada, é uma atitude muito no instinto e algo que ele decide realmente fazer por causa da criança, né? Ele escuta a questão da criança naquele momento lá do carro, quando ele já se aproxima do carro. Então é algo que ele decide fazer porque se ele não fizer naquele momento lá, ele não tem mais nada a perder. E se ele não fizer naquele momento lá, daqui a pouco eles não vão conseguir salvar o menino, eles não tem outra maneira de salvar o menino realmente, assim como o pai, né, acontece o que é dito no filme, também vai ser assassinado assim como o pai foi. Então aquele momento é muito mais dele ser realmente um vigilante, cara, como se batesse em referências dos filmes dos anos 70. É realmente ele não ter mais essas aspirações, essas motivações, porque, como ele fala na última cena, ele deveria ter morrido. Né? Ele deveria ter morrido também no acidente. Esse que seria o fim daquele personagem ali. E a maneira como a trama vai desenvolvendo, cara, eu adorei, tá? Eu adorei, eu comprei desde o início, porque a trama já me ganhou, justamente porque
eu não preciso ter esse ritmo ágil acontecendo na trama se ela está sendo muito bem desenvolvida. O fato de nós ficarmos perdidos junto com o Beckett sobre o que está realmente acontecendo, até que depois, lá no segundo ato, né, quando a gente começa a ver os panfletos lá de procura em relação não só ao menino desaparecido, mas o que vai acontecer também em Atenas em relação a toda a manifestação, por que vai acontecer a manifestação e tudo mais, a gente começa a ter as informações junto com ele. E a gente também vai entendendo esse contexto geral. E é óbvio, cara, que o governo americano ele vai estar inserido de alguma maneira. E não necessariamente o governo americano. Mas como o filme aqui ele é um filme americano, faz completo sentido de sempre, a gente, principalmente em questão de filmes de espionagem, em questão dos thrillers, a gente sempre vê essa questão do governo estar inserido de alguma maneira para não só tirar vantagem do que está acontecendo, né, tirar proveito da situação para si, mas também de poder manter essa estabilidade do que o governo quer tirar daquele país. Né? E utilizando os políticos, utilizando as pessoas, fazendo todo ali, né, operações confidenciais e simplesmente operações que não são operações oficiais, né, para conseguir manter esses dois aspectos acontecendo. Então, o fato de ter membros do governo ali inseridos dentro da trama que está acontecendo faz também completo sentido para tudo que representa um filme de espionagem ou para que representa um thriller. Cara, foi um filme assim que, vou ser bem sincero, quando eu li a crítica que saiu no portal americano, ele me deu uma baixada de expectativa, assim. Porque o trailer, eu tinha gostado bastante do trailer, gosto bastante do elenco do filme. Ler a crítica e a maneira como o crítico descrevia, tá? Ele deixava momentos onde o filme funcionava e momentos que o filme não funcionava. E eu não senti esse peso do filme, eu senti realmente que é realmente nesse crescente, é realmente utilizando esses elementos de referência do cinema dos anos 70, da forma como criar esse thriller, da forma como criar esse filme de espionagem dos anos 70, da gente ir descobrindo esses elementos junto com o nosso protagonista. Então, cara, pra mim foi uma grande surpresa esse filme, porque dentro desses filmes originais também, como são compostos, né, da Netflix, a Netflix faz vários thrillers que não são tão bons, né, e principalmente não são tão bem executados como esse thriller aqui consegue ser. Então ele tá um patamar muito acima dos outros. E, cara, é um baita filme, ele consegue prender, consegue muito bem executar. Mas agora eu quero saber de vocês, assim, ó. O que vocês acharam do Beckett? Quais referências que vocês conseguiram ver também desse cinema mais antigo ali? E não esquece, assim, ó, curte o vídeo, assina o canal. Porque é sempre bom lembrar, né, galera? Preciso muito, mas muito dessa ajuda de vocês. Take 04 e o sonho aqui.